Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, estou com a Bíblia Sagrada aqui e é motivo de alegria estar com vocês. Mais esta oportunidade para estarmos falando a respeito do Apocalipse, da escatologia, e para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Alan Calisto e este é o canal Galardoar, o ensino de presente para você. Eu estava estudando um pouco, a respeito das 70 semanas de Daniel. E eu quero compartilhar com vocês esta ideia das 70 semanas de Daniel. Todos nós sabemos que Deus tem um trato com Israel. Nós não somos, particularmente, eu não sou adepto da teoria da substituição. Não acredito que a igreja tenha substituído Israel, não é isso que o texto bíblico fala. No entanto, eu acredito em um largo e grandioso parêntese. Eu acredito em um grande parêntese. Eu tenho estudado a respeito disso. Esse parêntese apareceu no período de Jesus. Nós vamos ver, inclusive, isso descrito profundamente em Daniel, capítulos de número 9, versículos 24 a 27. Daniel, capítulo 9, 24 a 27, está falando a respeito das 70 semanas, a visão das 70 semanas que Daniel teve. Daniel teve essa visão dentro da Babilônia, e Daniel teve esta visão baseado no pergaminho de Jeremias. Jeremias, capítulo de número 25, está relacionado que o povo de Israel deveria ficar cativo na Babilônia 70 anos. Tá? Quando Daniel estava lendo a respeito disso, o pergaminho de Jeremias, no capítulo de número 25, Daniel foi iluminado pelo Espírito Santo a fim de que recebesse esta revelação. E recebendo esta revelação de que na realidade esses 70 anos de cativeiro representavam ainda mais sete semanas, ou 70 setes, que é como está descrito nos originais. No original hebraico, original do Antigo Testamento, aparece lá 70 setes. E os maiores eruditos costumam acreditar esses sete em setes de anos. Isso também está profundamente relacionado a Daniel, capítulo de número 10, quando Daniel vai jejuar por 21 dias. Na realidade, está escrito lá 3 semanas. Então, obviamente, estas semanas que Daniel jejuou não são semanas de anos, são semanas literais, ao contrário do que está acontecendo, portanto, em Daniel, capítulo de número 9, versículos 24 ao 27, que ele vai dizer: sabe, porém, isto, sabe, porém, desde a saída do povo de Israel do cativeiro, até ao seu período, 7 anos, 7 semanas e 62 semanas. As ruas encherão de trincheiras. E nós vamos perceber que Daniel está profetizando algo para o povo de Israel. O povo de Israel é para expiar a iniquidade, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. São expressões que são puramente judaicas. Elas não têm relação alguma com a concepção de igreja. Elas não têm concepção ou relação alguma com a concepção de igreja. Não há nenhuma relação. Então são puramente judaicas. Então todas as 70 semanas têm caráter judaico e não tem relação eclesiástica. Este é o primeiro ponto que precisamos entender. O segundo ponto que precisamos compreender é o quanto de tempo então estas 70 semanas está nos revelando. Então, se para cada semana são 7 anos, para cada semana são 7 anos. Então, 70 semanas vezes 7 anos, 7 vezes 7, 49, 490 anos que o povo que está reservado para Israel,
para a nação de Israel, para o povo de Israel. Então você vai ver que estes anos, esses 490 anos, começarão a ser contados a partir do retorno, do regresso do povo de Israel, os judeus da Babilônia, por ordem de Ciro o Grande, que aconteceu isso no ano 458 a.C. Se nós levarmos em consideração que para cada uma semana são 7 anos, então nós estamos falando de 490 anos. Se estamos falando de 490 anos, nós precisamos levar em consideração também que esses 490 anos começaram a ser contados a partir da ordem de Ciro para que os judeus pudessem retornar para o seu território, para Jerusalém. Então, quando é que aconteceu isso? 458 a.C. Se você fizer uma conta rápida, 458 menos 483, menos 483, porque nós temos 62 semanas mais 7 semanas no início. Você vai ver que 7 semanas mais 62, que representam, portanto, 69 semanas. 69 semanas, a Bíblia vai dizer que é até o Messias, o príncipe. Quando é que o Messias aparece? Quando essas 69 semanas se concretizarem. Então você vai perceber que essas 69 semanas vão se cumprir entre os 458 a.C., se você contar 483 anos menos 458, vai dar 26 a.C., 26 depois de Cristo, que é justamente o ano em que Jesus vai iniciar o seu ministério itinerante na terra. 3 anos aproximadamente ele vai permanecer na terra, 3 anos. Depois desses 3 anos, o príncipe será retirado e não se verá mais. Então isto implica dizer que a 70ª semana culmina-se com a morte de Jesus. A 70ª semana de Daniel, 79ª semana de Daniel, culmina-se com a morte de Jesus e sua ressurreição. Quando Jesus é assunto aos céus, ainda permanecerá 1 semana de anos para se cumprir literalmente em Israel. Porque não há possibilidade de haver um cumprimento literal de 69 semanas e a última semana não ser literal. Só que o que acontece neste intervalo entre a 70ª semana e entre a 69ª semana e a 70ª semana? O que acontece neste intervalo? Acontece uma pausa, que é justamente a pausa do ministério de Jesus. É justamente o período em que Jesus abre precedente para incluir a igreja. E aparece aqui uma figura chamada eclésia. Então, Deus não é que ele esquece, mas ele deixa um pouco a história de Israel de lado para incluir a igreja no plano da salvação. Ele inclui a igreja no plano da salvação e já há 2000 anos de história em que o povo de Israel está disperso. O povo de Israel está disperso. Existem judeus em todos os lugares do mundo. Existem judeus em todos os lugares do mundo. Para se cumprir a 70ª semana de Daniel, necessário é que os judeus se congreguem. Necessário é que os judeus voltem e regressem para Jerusalém. Então nós vamos observar que entre a 69ª e a 70ª há um parêntese. Esse parêntese está aqui escrito, igreja. Está bem claro isso nos textos bíblicos, igreja. Há um parêntese. Só que este parêntese se fechará. Se fechará onde? No arrebatamento. O arrebatamento está próximo de acontecer, a igreja sobe. Quando a igreja subir, vai acontecer embaixo o que nós chamamos de grande tribulação. E acredite você, a grande tribulação é o período de tempo que abarca 7 anos literais. Se são 7 anos literais, é a última semana que estava faltando no calendário de Daniel, da representação das 70 semanas de Daniel. Então é isso que vai acontecer. A igreja
a história de Israel deu uma pausa para abrir um parênteses, incluir a igreja, vai fechar o parênteses do período eclesiástico, a história de Israel retoma com os 7 anos da grande tribulação, entrando aí, portanto, para culminar na aparição do homem de Nazaré, que vai pisar no Monte das Oliveiras, depois que Israel gritar: bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando isto acontecer, o homem de Nazaré, que abriu precedente para a igreja incluir no plano da salvação, também quer que Israel seja totalmente salvo. Foi isso que Paulo Romanos vai dizer: Israel será salvo. Ou seja, eles vão clamar, não vai haver mais solução, não vai haver mais condições físicas, bélicas, para que Israel ganhe o exército do anticristo na grande tribulação, guerra do Armagedon. Mas Cristo vem nas nuvens, pisa o Monte das Oliveiras, e aí ele estabelece o milênio na terra. É aí que vai findar, portanto, a 70ª semana de Daniel. Gostou disso? Deus continue abençoando a sua vida, e fica aqui em nosso canal para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever ainda mais, né? Deixando aí o seu joinha, o seu like, também nos ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que gostam da escatologia e que amam e anelam a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe. Você esteve no canal Galardoar, o ensino de presente para você.